aqui no telão. Diz a poderosa palavra do Senhor. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa. Eu os odeio. Odeio tomar assento. Provérbios de Salomão, capítulo 8 e versículo 13. Provérbios de Salomão, segundo pesquisadores, diz que ele foi escrito em volta de 930 a 970 antes de Cristo. E um dos mais livros que eu acho o mais completo da Bíblia. E todos nós devíamos estudar, ler pelo menos 2 vezes, porque ele é muito bom. Sabemos que a obra completa da Bíblia, todos os livros são magníficos. Tudo que foi inspirado por Deus é magnífico. Perfeita obra. Louvado seja o nome do Senhor. E como disse o versículo, o temor do Senhor odiar o mal, a soberba, o orgulho. Cada coração humano, irmãos, é susceptível a este pecado abominável que é a soberba. Quanto mais uma pessoa teme a Deus, mais ela odeia o mal que nos rodeia e nos coloca distante de Deus. O amor ao Senhor não pode cochear com o amor pelo pecado. Caso contrário, o amor de Deus não pode estar nele. E um dos maiores males que acontece hoje em dia, irmãos, é a soberba e o orgulho. E todos eles têm a raiz no mal. Procede do mal. E nos dias de Elias, por exemplo, se nós lembrarmos de 1 Reis 18, 21, lembramos daquela questão que houve entre os judeus. Estavam adorando a Deus e outros adorando a Baal. E havia aquela contenda porque naquela época quem reinava era o rei Acabe e Jezabel. E o povo de Deus estava completamente esquecendo da palavra de Deus, se desviando para outro caminho. E o profeta Elias chama eles, a atenção deles, e fala algo interessante. No capítulo, se nós lermos, capítulo 18, versículo 21, de 1 Reis. E lá está escrito assim: E Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, mas se é Baal, siga. E o povo, porém, não lhe respondeu nada. Existe um dito popular que as pessoas dizem nos dias de hoje: quem cala, consente. E o povo, irmãos, estavam se desviando dos caminhos do Senhor, esquecendo do Deus verdadeiro, do Deus que o libertou um dia da escravidão do pecado. Eles estavam, irmão, adorando outros deuses. Não era o Deus de Israel, o qual tinha lhe tirado da escravidão do Egito. E que o povo já se esquecera do Senhor. Talvez seja um dos piores sentimentos que uma pessoa pode sentir. É o da rejeição e o do abandono. Amados, se existe uma coisa triste no ser humano, é você ser esquecido ou abandonado. Deus devia sentir muita tristeza com o povo de Israel, deixando de adorar o Deus verdadeiro para adorar um Deus falso. E dessa forma, irmãos, estava o povo naquela época. Não sabia quem adorava, se adorava a Deus ou se adorava a Baal. Mas elas estavam desprezando a Deus. Amados, se um dia você fez alguma coisa de bom para uma pessoa e aquela pessoa nunca lhe disse nem sequer muito obrigado, muitas vezes você se sente triste, constrangido. Porque muitas vezes, irmão, a gente faz algo para as pessoas e muitas vezes as pessoas nem sequer se lembram. Sabemos que as pessoas, irmãos, passam por muitas coisas nessa vida. E muitas pessoas, irmãos, ajudaram pessoas que precisavam extremamente. A minha esposa conta uma história de quando ela era muito nova e passaram por tremenda dificuldade. E a mãe dela ia para o interiorzinho e lá tinha uns irmãos que eram evangélicos que ajudavam eles. Eles passaram muita necessidade, muita fome. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós não devemos esquecer jamais de quem te ajudou, de quem um dia te deu a mão,
que o dia te ergueu quando tu estava precisando, ou estava nos piores momentos da tua vida. Sabemos que as pessoas ajudam, irmãos, mas é porque Deus é quem toca o coração das pessoas. Mas esquecer de Deus e do que Deus fez, como o povo de Israel tinha esquecido, estava adorando outros deuses. Por isso é que Deus muitas vezes castigou aquele povo tão rebelde, tão teimoso. Não somos diferentes hoje também não, porque eles passaram a adorar falsos deuses. Nesse caso, Baal. Estavam cultuando e também cultivando o mal dentro deles mesmos. Estavam plantando dentro do próprio coração deles o mal, esquecendo a Deus e adorando a Baal, levado por vento de doutrina de conversa. No caso, o rei Acabe andava muito desviado do caminho do Senhor. Mas nos dias de hoje, irmãos, não é muito pior. O Senhor Deus nos livrou também da escravidão do pecado. Hoje pode ser muito pior. Nos livrou da condenação eterna e da pior de todos, da maldição do pecado. E nos livrou e nos trouxe para a sua maravilhosa graça. E muitos hoje, irmãos, esqueceram verdadeiramente do Deus de Israel. Muitos crentes, irmão, hoje estão desviados. Passamos cerca de 2 anos evangelizando. Aliás, as irmãs foram cerca de 3 anos. Então eu passei a ajudar a irmã Rosália e a irmã Rosa, que era a esposa do Diácono Araújo, a evangelizar nos hospitais. Foi um lugar que eu mais vi gente afastada em toda a minha vida. Irmão, se existe um lugar bom de se evangelizar, o hospital é um deles. Irmão, você encontra pessoas quebrantadas. Aliás, quando as pessoas se sentem que estão talvez em perigo de morte, doentes, enfermos, elas se sentem fragilizadas. Então, irmãos, elas abrem o seu coração e choram, se quebrantam, se arrependem, nem seja naquele momento. Não contamos inúmeras pessoas, irmãos, que se converteram e também, irmãos, voltaram aos caminhos do Senhor. E até hoje, irmãos, eu ainda oro pela vida delas. Eu não sei se algum deles realmente voltaram para os caminhos do Senhor verdadeiramente. Tem um que ainda eu tenho ele no WhatsApp, quase todos os dias ele manda mensagem para mim. Ele nunca me esqueceu. Abrigar a iniquidade secreta significa tolerar o mal dentro de si mesmo. Ou seja, não abrigue dentro de você aquilo que não agrada a Deus. Não devemos, irmãos, tolerar o mal e permitir que isso aconteça em nossa vida. Tem um personagem bíblico, irmãos, que nos mostra o quão terrível é cultivar o mal dentro de nós. Lá em Salmos, capítulo 51, Davi, quando cometeu aquele pecado com Batseba, e também levou Urias, o heteu, à morte, Davi cometeu um dos piores crimes que existia. E aquilo, irmãos, ele mostra no capítulo 51, do 1 em diante. Eu vou ler só os 4 versículos primeiro. Ele mostra como ele estava se sentindo depois do pecado, porque parecia que tudo o que aconteceu com ele, Deus estava cobrando de uma maneira que ele estava se sentindo esmagado por dentro, por causa do pecado dele. Eu vou ler o capítulo 51, eu vou ler do 1 ao 5. Versículo de 1 ao 5, ele vai nos mostrar o que realmente Davi estava sentindo quando cometeu esse pecado tão abominável. E lá no 51, versos 1, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versos 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha como ele estava se sentindo. 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, e inculpável em julgares. Davi se sentia, irmãos, dentro dele, como se Deus estivesse esmagando ele, cobrando ele dia e noite. Davi, irmãos, era o rei de Israel naquela época. E o que jamais alguém espera de um líder
é que vê ele cometer um erro muito grande. Pastor Diego, muitas vezes pregando aqui, ele sempre falava que nós devíamos conhecer quem são os nossos líderes. Muitas vezes pessoas falavam de igrejas, de denominações, como eram os seus pastores. Pastor Diego sempre tocava nesse assunto. Nós devemos saber quem realmente é que nos está nos liderando. Quem é o nosso pastor? Como é a vida dele? Como é ele com a família dele? Se realmente ele é um homem de Deus. Porque muitas vezes, muitas pessoas se deparam com tanta situação, a mídia está aí, que não deixa nos mentir, né? Davi, sendo ele o rei, seria talvez a única pessoa que ninguém esperava o que aconteceu. Davi só não adulterou, como também levou Urias à morte, no caso o marido de Batseba. O que talvez ninguém esperasse, a nação talvez não esperasse, era que o rei cometesse tamanho ato. Mas ele também, irmão, tem algo interessante entre Davi e José do Egito. Davi não resistiu ao pecado, foi tentado e caiu pelo pecado. Já o José do Egito, irmãos, também foi tentado, mas não caiu. Irmão, mas há uma grande diferença. Davi era o rei, podia todas as coisas. Não é bem assim. Por você ser um líder, você não pode todas as coisas. Tudo existe um limite. José era apenas um escravo. Mas existe uma grande diferença? Existe. Porém, os dois são servos do Senhor. Tanto o José como o próprio Davi. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. José, escravo, um servo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas José resistiu à tentação. Davi não resistiu. Caiu na tentação. Pecou contra Deus. E a fala, aqui no versículo, vou repetir aqui a leitura do versículo 4, para vocês lembrarem. Ele diz assim, ó: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, e inculpáveis em julgares. Agora, lendo 39 de Gênesis, a fala de José, Gênesis 39, versos 9. Ele não é maior, dizia ele para a esposa do seu senhor Potifar, ele não é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra quem? Contra Deus. Isso José temeu, e Davi não se atentou-se para esse detalhe. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi fez muitas coisas. Davi edificou aquela cidade, venceu muitas batalhas. Muitas cidades foram tomadas de volta pelo exército de Israel. Mas, irmãos, tem uma coisa que nos chama a atenção. Você pode fazer o que você fizer na sua vida e no reino de Deus. Você pode ser lembrado por tudo que você fez de bom. Se você cometeu um pequeno erro, parece que apaga tudo que você fez. As pessoas só vão lembrar do teu erro. Davi era um homem segundo o coração de Deus, fez tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, mas por causa do pecado dele, Davi é lembrado mais por causa do pecado do que ele fez. O cuidado que nós como igreja devemos ter, irmãos, é com o mal, com o pecado que nos rodeia, dia e noite. Se não tivermos esse cuidado, nós podemos sofrer as terríveis consequências. Porque Deus nos ama e faz parte de nossas vidas, e deseja o melhor para aqueles que Ele ama. Nós devemos romper com o pecado, todo o mal, e comprometermos-se completamente com o nosso Deus. Devemos ficar sempre atentos, irmãos, e romper completamente com o pecado, porque se caso contrário nós deixarmos o pecado crescer em nosso coração, seremos vítimas fáceis do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o mal torna uma pessoa extremamente soberba. Nos dias do Êxodo, por exemplo, irmãos, podemos extrair da Bíblia um personagem que deixou que o mal tomasse conta do seu coração. Êxodo capítulo 5, e versículo 1 e 2, foi naquele momento em que Deus levantou Moisés e Arão para tirar o povo do Egito. E eles vão até a Faraó para falar com ele, para que ele libertasse o povo da escravidão. E no capítulo 5, versículo 1 e 2, está escrito assim:
Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebres uma festa no deserto. Versos 2: mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixo ir Israel. A minha pergunta é: o que leva uma pessoa a rejeitar um pedido de Deus? O que leva uma pessoa a rejeitar um decreto de Deus? Eu acredito, irmãos, que o primeiro é que, com certeza, ele não sabia quem realmente era o Deus de Israel. Primeiro. 2, e mais, que ele não sabia também que o Deus Todo-Poderoso ia cumprir com a sua palavra e retirar o seu povo das mãos de Faraó. 3, da terrível escravidão, do qual Faraó do Egito tinha posto sobre o povo de Deus. Passaram-se 430 anos de pura escravidão do povo de Deus no Egito. 4, porque o Deus Todo-Poderoso ouviu o clamor do seu povo, dos mais altos céus, e veio ao seu auxílio. Amados, muitas vezes clamamos a Deus e muitas vezes acreditamos que Ele demora a responder. Na verdade, nós nos dias de hoje, mas somos muitos imediatistas. Queremos a resposta imediata. Não aguardamos a resposta de Deus. Um sim de Deus é um amém. Mas quando Deus não responde também, irmãos, é porque Ele sabe todas as coisas. Precisamos ter paciência e aguardar o dia em que Deus vai nos abençoar. Porque na realidade, irmãos, se formos apressados demais, irmãos, nós nunca teríamos o que nós realmente gostaríamos de ter. Sendo ele o rei, sendo ele um rei soberbo, a grande maioria dos faraós se consideravam grandes demais ou intocáveis. Atender a um pedido ou um decreto de Deus, do Deus dos escravos, para Faraó, isso era uma afronta. Eles tinham dificuldades de acreditar no Deus dos escravos, porque o orgulho e a soberba falavam mais alto. E mais, eles cultuavam vários deuses. Se rebaixar para cultuar o Deus dos escravos, isso era inacreditável ou inaceitável. Na realidade, nos dias atuais, estamos rodeados de pessoas que se sentem assim. Desprezam as pessoas por causa da sua crença nos seus deuses, o qual eles crerem. Podemos entender que Faraó não atendeu a uma ordem de Deus por se achar grande demais. A soberba do Faraó era tão grande demais que ele não daria o braço a torcer. Amados, podemos entender, irmãos, que ele não conhecia o Deus de Israel. Mas com tudo isso, irmãos, com o sofrimento do povo de Deus, Deus ouviu o clamor e respondeu o auxílio que o povo tanto clamava por ele. Sofrimento e dor e tudo o que aconteceu durante esses 430 anos, e a promessa de Deus é que Deus iria libertar o seu povo da escravidão. Da mesma forma que Ele nos libertou da escravidão do pecado, e muitos nós ainda retornamos e voltamos para o pecado, para a prática do pecado. Por quê? Porque o povo ama o pecado, porque o pecado atrai a humanidade, atrai o ser humano. Por isso, irmão, que muitas vezes, por não vigiarmos, por não sermos homens determinados a cumprir com aquilo que Deus requer de cada um de nós, é que muitos de nós, irmão, acabamos voltando para a escravidão do pecado e voltamos a cultuar o pecado. Por isso é que nós perecemos e falhamos tanto nos dias de hoje. Provérbios 16:5 diz: todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Provérbios 5:16.
A soberba é o pecado mais antigo do mundo. Ela seduziu a Satanás para rebelar-se contra Deus. E a consequência foi a queda. Esse capítulo aqui, irmão, acho que tem uma coisa interessante para aplicar para a igreja. Se nós prestarmos bem atenção, isso é muito bom. Isaías, por exemplo, no capítulo 14, e no versículo 12 diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações. O que é interessante, irmãos, neste versículo existem várias explicações para aquele que caiu do céu. Primeiro, poderia estar se referindo a Satanás, porque a pessoa aqui que nós lemos, aqui é poderosa demais para ser um qualquer. Porém, se você lerem atentamente, embora Satanás esteja no versículo 14 e no versículo 12 ao 15, não está de acordo com o resto do versículo, o resto do capítulo. O capítulo 14, do versículo 12 ao 15, está de acordo, mas o resto do capítulo não está de acordo. Mas o que eu queria mostrar para a igreja, irmãos, e o segundo, poderia se referir a Nabucodonosor ou a Senaqueribe, reis poderosos. Seu povo lhe consideravam deuses. Estes reis se consideravam grandes demais, homens soberbos e orgulhosos. Mas aqui eu quero tratar de uma coisa interessante com relação à queda. Prestem bem atenção nisso aqui. Com relação à queda, irmãos, quando Satanás se rebelou-se contra Deus, eu creio que ele não revelou o seu plano maligno para os seus companheiros, ou seja, os anjos que com ele se rebelaram contra Deus, se perderam para sempre. Porque se ele tivesse revelado o seu plano, o qual seria as consequências deste ato, caso desse errado, e mais, qual seria a punição que o Todo-Poderoso poderia puni-los, o qual foi a condenação eterna, penso eu que muitos talvez não tivessem concordado com o plano maligno de Satanás. Amados, deixa eu falar uma coisa interessante. O pastor Jander lá em casa no grupo familiar falou uma coisa interessante. Quando a igreja passa por dificuldade, por problemas, as primeiras pessoas que eles recorrem é o pastor. Isso é uma grande verdade. Mas quando existe algum problema dentro da igreja, ou algum motim, ou alguma rebelião dentro da igreja, sempre o último a saber é o pastor. Irmãos, esse é um pecado que as pessoas cometem, talvez até sem perceber o tamanho da gravidade. Fazem motim, seja lá qual for o problema que está passando dentro da igreja, eles começam a fazer aquele motim, quando der fé, sai da igreja. O último a saber é o pastor. Sai e leva a metade da igreja consigo. Isso, irmãos, existem muitas consequências. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, 23, diz que o pecado da rebelião é comparado com o pecado de feitiçaria. Ou seja, é um dos piores pecados que existe. Mas a gente percebe, irmãos, que hoje em dia as pessoas cometem isso com a maior nitidez. Nem sabem que estão cometendo um pecado terrível. Eu estou falando isso, irmãos, para que nós, quando cometemos, se alguém já cometeu esse tipo de pecado, nós corrigirmos e pedir misericórdia ao Senhor. Porque, irmão, isso traz muitas consequências, além de ser um desrespeito para o pastor, porque devia você chegar para o pastor e conversar com ele, tentar solucionar o problema, seja ele qual for, para que a gente possa solucionar. As pessoas decidem, primeiramente, irmãos, fazer aquilo que nós chamamos hoje, num dito popular, panelinha, mas que na verdade é uma rebelião. Mas existe mais consequências terríveis. Quando muitas pessoas saem da congregação em que elas viveram e passaram a vez parte da vida delas e saem para outra denominação, muitas vezes elas não se dão com aquela denominação. E muitas vezes, com vergonha, elas não retornam para a congregação dela. Sabe qual é o perigo disso aqui, irmãos? Elas abandonam a palavra de Deus, ficam com vergonha, nem vão para aquela, nem voltam mais para a congregação dela e voltam para o mundo. Quem foi o culpado disso? Você. Amados, você tem a ideia de qual o valor de uma alma? Se o homem tivesse verdadeiramente a ideia de quanto é o valor de uma alma, ele jamais faria uma coisa dessa.
desse tamanho. Isso é terrível, irmãos. Isso, irmão, acontece hoje demais dentro das congregações. Pessoas, irmãos, eu conheço pessoas que saíram da igreja que nunca mais voltaram para a igreja de forma nenhuma. Decepcionada com os irmãos, decepcionada com a igreja, decepcionada dizendo que ela com o pastor. Mas interessante, por que ela não é decepcionada com ela? Sempre os outros são culpados. Todo mundo arranja uma desculpa. Vocês lembram quando o povo de Davi foi levado cativo? Quem era que eles queriam matar? Davi. Porque Davi era o líder. As consequências sempre sobram para quem? Cabeça para o líder. A pagar o preço, a sofrer as consequências. Mas se nós, irmãos, praticamos isso, devemos ter cuidado, porque isso, irmão, tem um peso muito grande e Deus vai cobrar de cada um de nós. Se nós praticamos isso, irmãos, se você está descontente, se vier ter algum problema com a igreja, converse com o pastor. Se ele não te atender, tente uma, tente 2 vezes, tente 3 vezes. Lembra da viúva que perturbava o rei? De tanto ela perturbar o rei atendeu ela. Por isso, meus amados irmãos, é que nós devemos, irmãos, solucionar nosso problema. Não devemos cultuar o problema, devemos nos livrar dele. Louvado seja o nome do Senhor, para que ele não venha crescer muito mais e trazer sérias consequências para a tua vida espiritual e para a vida espiritual da igreja também. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último ponto: através da soberba, a serpente que é Satanás enganou a Eva. E no capítulo de Gênesis 3, e versículo 3 e 4, está escrito: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Versos 4: Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerás. 5: Porque Deus sabe que no dia em que comeres deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, Adão e Eva, conheceram o bem e o mal, cometendo um pecado, desobedecendo a Deus, fazendo o que era mal, porque Deus tinha dado uma ordem e disse que se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. E isso aconteceu, irmão, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. E quantos de nós, irmão, nós não desobedecemos a palavra de Deus? Muitas vezes, irmãos, fazendo aquilo que não convém, desagradando a Deus. Por isso, meus amados irmãos, que devemos ter cuidado. Se a Eva soubesse o que iria acontecer se ela comesse do fruto, ela jamais teria feito isso. E as consequências disso, irmão, foi a condenação eterna. Por isso é que nós somos fracos e estamos afastados espiritualmente de Deus, até que nos convertemos para Ele novamente. Porque eles comeram do fruto, e o resultado disso foi a morte física e a morte espiritual. Nos afastaram todos da presença gloriosa de Deus. E Deus, por sua infinita bondade, deu o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós na cruz. Caso contrário, o homem dê ouvido à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.